Bem-vindo à Assembleia Geral. O PSD promete baixar impostos, mas não diz como. Rogério Gomes, diretor do Gabinete de Estudos do PSD, limita-se a dizer que a ideia é promover uma redução faseada da carga fiscal. A ideia é, obviamente, fasear, mas ir reduzindo a carga fiscal que impende sobre os portugueses, favorecendo, sem dúvida nenhuma, não poderia ser de outra maneira, a carga fiscal que impede que se desenvolva mais emprego, que impede que se desenvolva mais investimento. O futuro presidente do Governo Regional da Madeira quer que o arquipélago tenha uma taxa máxima de IRC de 13,3%. Miguel Albuquerque quer baixar impostos assim que termine o programa de ajuda à região. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: a Madeira deve ter uma taxa de IRC menor do que no continente? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Hoje é nosso convidado o fiscalista André Gonçalves. Muito boa tarde, André. Muito obrigada pela sua presença. Faz sentido esta pretensão de Miguel Albuquerque, o futuro líder do Governo Regional da Madeira? Ela é histórica. Desde há muito tempo que as regiões autónomas, Açores e Madeira, têm taxas de IRC gerais inferiores às do continente. E porquê? Obviamente, numa medida de combate à menor capacidade económica em face do seu isolamento orgânico do continente, taxas menores que visam obviamente combater e favorecer e tentar dar aqui alguma igualdade à capacidade financeira da região. E por isso não é aqui uma novidade que se volta a discutir a taxa de IRC na Madeira, tal como acontece também em sede de IRS das pessoas singulares. O que importa aqui, e o que a mim me parece de salientar, é, se calhar um bocadinho, à semelhança do que acontece no continente, é a inexistência, e digo a não existência, de uma política coerente. Se nós formos analisar os últimos 20 anos, os últimos 15 anos da política tributária da região autónoma da Madeira, mais até que a região autónoma dos Açores, temos visto uma taxa de IRC em perfeitas oscilações, tal como a taxa de IVA em perfeitas oscilações, e que depois deixa de fazer sentido, deixa de se perceber o porquê de uma taxa reduzida de IRC. Ainda para mais quando a Madeira está sob um programa de ajustamento e por isso é que teve que equiparar o IRC ao nível do continente. É a mesma questão se coloca ao nível do continente. O PSD, com a reforma, o governo em funções, com a coligação PSD-CDS, com a reforma do IRC, programou uma descida progressiva da taxa de IRC para as empresas em Portugal. E, de facto, isto com várias expectativas. Primeiro, fomentar a economia interna das empresas na perspectiva das principais capacidades criadoras de emprego nacional e, segundo, de atração de investimento estrangeiro para Portugal, oferecendo uma taxa de IRC reduzida. Estas medidas só fazem sentido com longevidade, com caráter de permanência. Nenhuma empresa se irá deslocar para Portugal se achar que a taxa reduzida vai resultar durante 1 ano, 2 anos. É muito importante que isto aqui coerência tributária. E é o que não tem acontecido na Madeira, porque, repare, há 4 anos, há 3 anos, tivemos uma subida astronómica, aliás, como no país inteiro, uma subida astronómica da taxa de IRC, da taxa de IRS na Madeira, e agora, 3 anos depois, já vamos prometer ao ponto de vista da dinâmica macroeconómica, parece ter pouco significado. E não lhe parece que isso também é incompatível com aquilo que foi pedido pela Troika? A Troika pediu aumento de impostos, agora a Miguel Albuquerque vai para o poder na Madeira e quer reduzir impostos. É verdade, e isso é obviamente verdade. E certamente a Madeira terá que encontrar outro tipo de receitas para justificar os compromissos orçamentais que tem com o Governo Central.
Por outro lado, outra questão também pertinente e que importa analisar é perceber se a Madeira, de facto isolada no Oceano Atlântico, também merece um tratamento tão diferenciado que as zonas interiores do Alentejo, do Trás-os-Montes, do Algarve Profundo. Porque é que nós vamos privilegiar uma taxa de IRC mais diminuta na Madeira e também não existe um plano conforme no continente? Miguel Albuquerque diz que a Madeira tem custos de insularidade muito grandes. É um dos argumentos. Este argumento colhe? Certamente, se perguntar às populações do interior português, também lhe dirão exatamente a mesma questão. É óbvio que são questões diferentes. O que me parece a mim é que tudo isto devia ser tratado como um todo e não pós-eleições, em promessas pós-eleições ou prés, numa questão de mediatização geral e global. Me parece que a questão do interior português, e quando falamos do interior português, falo também das regiões autónomas, merece uma discussão mais profunda, que se faça um plano concreto e real de dinamização dessas regiões, no sentido de deslocar para lá empresas, deslocar para lá negócios, deslocar para lá a economia, num programa duradouro, estável, que permita que os operadores económicos possam decidir com certeza a sua deslocalização. E isso não tem acontecido. Por exemplo, que programa é que poderia ser esse? Para a Madeira recuperar competitividade? Tem existido programas que, por exemplo, que favorecem uma taxa reduzida de IRC nas regiões, seja no interior do continente em Portugal, foi abolido esse sistema há 3 ou 4 anos atrás, na Madeira é igual, faz todo sentido que ele esteja relacionado com a criação direta de emprego. Quanto mais postos de emprego criar, maior será a diminuição da taxa de IRC. Mas o que a mim me faz aqui uma confusão é que se fala de Madeira e não se fala do Alentejo Profundo, que se fala dos Açores e que não se fala de Trás-os-Montes. Tudo me parece que vivem sobre o mesmo contexto, com realidades um bocadinho diferentes e que merecem, obviamente, também ajustamentos diferentes, mas que se venha defender um programa de redução da taxa de IRC na Madeira, que ninguém se esqueça que a taxa de redução de IRC na Madeira terá, obviamente, que ter uma compensação do continente, que terá que suportar esse déficit orçamental da Madeira. E essa é uma das perguntas. O continente vai ter que continuar a pagar? Tem vindo sempre a pagar, isso tem sido é histórico. Madeira, e a mim não me choca que o faça, é uma região que, obviamente, pelas suas questões de deslocação, tem, obviamente, capacidades completamente diferentes do continente. O que importa é que haja um orçamento sério, um orçamento que seja cumprido e que as medidas especiais façam sentido numa perspectiva de futuro e não numa perspectiva eleitoralista presente de reduzir. A taxa foi aumentada há 2 anos em virtude de um déficit desconhecidíssimo para o continente e extremamente elevado e que o continente teve que suportar e que teve que pagar. A Madeira tem que ter consciência disso, independentemente de que os líderes políticos tenham mudado. E importa claramente que a próxima legislatura na Madeira tenha essa consciência e que faça um programa a 4 ou 8 anos. O que me faz sentido é que se defenda só um plano particular para a Madeira, quando me parece que a discussão é extremamente útil, é real e é atual, mas que me parece a mim mais eficiente que se fosse uma discussão nacional que englobasse os Açores e que englobasse as regiões interiores do país que sofrem, obviamente com as suas diferenças, mas dos mesmos problemas. Menor capacidade financeira, menor investimento, êxodo da população para a região do litoral, e isso é que importa combater. Mas importa também perceber se a lei permite que a Madeira tenha esta taxa de IRC reduzida em relação ao continente e se sim, então, qual o limite ao abrigo da lei das finanças regionais? Qual o limite? Deixe-me dizer 2 coisas. A primeira é que, atualmente, a taxa de IRC é inferior à taxa do continente. Tem sido sempre, né, desde quando eu tenho conhecimento. E por isso mesmo, porque se reconhece menor capacidade das empresas que têm, obviamente, um mercado muito mais pequenino, incomparavelmente mais pequenino, de cumprimento das suas obrigações fiscais. E por isso tem que haver aqui um compromisso de estabilização do orçamento regional, fazer face às suas despesas versus as suas receitas e um encontro de contas com
com a dotação orçamental do continente, que lá está, que variou imenso nos últimos anos. No reinado do Dr. Alberto João Jardim houve imensas variações. A Madeira teve, por exemplo, a taxa de ida mais baixa da União Europeia, que poderia ter sido, por exemplo, do ponto de vista económico, uma excelente oportunidade para a Madeira, mas lá está, durou apenas, penso eu, um ano. Ao fim e ao cabo, não permitiu que os operadores económicos internacionais reconhecessem essa mais-valia à Madeira e pudessem deslocar para lá infraestruturas e deslocar para lá investimento. Durou só um ano, rapidamente fomos ultrapassados pelo Luxemburgo, e a mesma coisa na taxa de IRC. Ela tem vindo constantemente a sofrer alterações que não permitem que a razão essencial da redução da taxa de IRC, ou uma das razões, está claramente direcionada com a questão da atração de investimento. Se esta taxa não tem estabilidade, se esta taxa não é garantida, tratamos de medidas sem qualquer impacto na economia local e que depois não se vão repercutir a longo prazo. Os Açores têm um IRC mais baixo, mas os Açores não pediram ajuda. Miguel Albuquerque contrapõe dizendo que é inevitável baixar impostos e vou citá-lo, se tivermos atratividade fiscal não precisamos de pedir dinheiro a ninguém. E como é que a Madeira paga a dívida pública que tem neste momento? Isso é uma velha questão, isso são conjunturas macroeconómicas. Sabemos bem que existem atualmente duas linhas de pensamento, partido da oposição versus governo, uns que defendem uma política orçamental mais rigorosa e mais quantificada, no sentido de que aumentar os impostos se irá traduzir naturalmente num aumento de receita, resta discutir qual é esse crescimento na receita. Outros vêm decidir, numa teoria um bocadinho mais, ou sem tanta experiência, que a redução dos impostos naturalmente irá implicar um crescimento da economia e irá compensar, por via do crescimento da economia, a diminuição da receita de impostos. Está para ver qual será a medida de sucesso. André, temos já uma telespectadora em linha, a Nuxa Neves, liga-nos de Rio Maior. Muito boa tarde, a sua opinião. Boa tarde, Sr. Jornalista, também para ser convidado. Bem, quanto à redução do IRC na Madeira, eu penso que também aqui no continente devia haver redução de impostos em todo lado, porque o governo, quando tomou posse, tinha herdado, portanto, o programa da Troika. Teve que cumprir com o programa da Troika. Ora, acho que é mais justo realmente reduzir os impostos, tanto no continente como na Madeira, porque nós acho que é muito injusto andarmos a pagar mais para a Madeira. Portanto, se reduzirem lá, também tem que reduzir cá. E se o governo for buscar aquelas empresas, a EDP, aquelas rendas, essa coisa toda, com certeza que vai conseguir. Mas o governo vai ter tempo a conseguir fazer isso. É muito bom. Porque realmente assim, porque a carga fiscal já é tão elevada, que o Zé Povinho já não aguenta pagar mais impostos. Nada disso que se pareça. Portanto, era bom que o governo pensasse nisso, porque era bom para todos. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos. Obrigada. Muito obrigada, Nuxa Neves, e também aqui um outro telespectador que nos escreve através do Facebook. Jaime Marques da Guia pergunta se é outro Portugal, a Madeira. Não é outro... São perguntas legítimas. Não é outro Portugal. Varia um bocadinho de recentes notícias, recentes não, já tem 2 anos do desvio orçamental da Madeira, de alguma ocultação orçamental da Madeira e do déficit real da região autónoma da Madeira. E que os portugueses estão todos a pagar, não é? É verdade. Existe sempre essa consciência, mas temos um novo governo e temos um futuro pela frente. Aprender com os erros e pensar num futuro mais assertivo e mais otimista. Não me restam dúvidas que a Madeira necessitará sempre de apoio orçamental do continente, não tem capacidade para sozinha poder gerar as receitas de que necessita, e a política tributária, a política fiscal tem obviamente uma pertinência muito grande nesta questão, e que por isso importa que seja definida prioridades políticas acompanhadas por uma gestão tributária que satisfaçam e que possam melhorar o coeficiente tributário da Madeira.
e medidas, e por isso é que eu desconfio um bocadinho destas medidas para os eleitoralistas. Vamos reduzir, sem grande plano de futuro, mas vamos reduzir para quê? Para desonerar as empresas da Madeira, para atrair investimento, mas isso vai estar conjugado com que outras medidas? Me parece que discutir taxas é uma questão demasiado simplista e demasiado populista e demasiado comunicacional, quando a questão tributária é muito maior. Discutimos sempre este assunto. Eu posso reduzir a taxa de tributação geral, mas depois também diminuir as deduções, os custos aceitos, o que é que quer que seja, independentemente do tipo de imposto em que estamos a falar, a taxa efetiva não traduz essa redução da taxa geral. É importante perceber, não me faz sentido a mim que uma diminuição do IRC não seja acompanhada de incentivo à criação de emprego. Tudo isto tem que estar relacionado, porque quando se fala de uma diminuição de uma taxa geral, é demasiado simplista para se perceber para onde é que a Madeira está e onde é que quer chegar daqui a 4 anos, que isso é que é importante. E também é importante perceber se a Madeira, ao ter, imaginemos, uma taxa de IRC mais reduzida, se reduz simultaneamente as despesas. É verdade, isso é fundamental, é perceber que no enquadramento orçamental não basta, repare, se me dizem assim, nós vamos reduzir a taxa de IRC, queremos atrair investimento, queremos potenciar a criação de emprego e vamos reduzir substancialmente as nossas receitas, as nossas despesas com o Governo regional, seja por diminuição das receitas operacionais, seja por reestruturação, o que é que quer que seja. Tudo isto faz sentido no âmbito de um programa. O que eu notei alguma simplicidade na notícia é no sentido de se falar exclusivamente de uma diminuição de uma taxa de IRC, depois para 13,3%, que um número assim meio 13,3%, porque não 14%, porque nós não temos tradição do 13, não me lembro de nenhuma taxa de IRC em Portugal que terminasse em 0,3%, mas tudo isto me parece demasiado pós-eleitoralista e que merece, obviamente, maior ponderação. E porque, como digo, reconheço legitimidade ao interior do Portugal continental, no sentido de vir querer discutir esta questão e de perceber que, ok, vamos discutir uma redução de taxa de IRC na Madeira, mas vamos também discuti-la e a sua abrangência nas regiões interiores de Portugal. Olhando para esse pormenor que referiu agora dos 13,3% e também para o facto de Miguel Albuquerque não ter traçado um horizonte temporal, ou seja, não definiu nenhuma data para quando é que poderá haver esta descida e numa altura em que precisa de recuperar eleitores, parece-lhe que está a governar para dentro já de imediato? Parece-me que sim, não tem. A minha análise será mais técnica e mais do ponto de vista tributário, do ponto de vista político, deixarei para outros comentadores. Por outro lado, Miguel Albuquerque quer também criar um quadro fiscal próprio para a região. Isto faz sentido? Faz sentido se estiver em coerência com o quadro fiscal em Portugal. As questões, volto a dizer, as questões são obviamente semelhantes. E acho que Miguel Albuquerque e o Presidente do Governo Regional dos Açores têm mais a ganhar se as políticas privadas da Madeira dos Açores estiverem em consonância com as políticas do continente. Olhando para a Madeira e para os Açores, fazendo aqui um bocadinho a comparação, parece-lhe que os Açores têm tido uma atitude mais construtiva nesta questão? São geoautónomas completamente diferentes e logo governadas em contextos políticos completamente diferentes e isso faz com que as políticas sejam diferentes. Repara, a Madeira tem uma região franca, uma zona franca da Madeira com sucesso e que poderia, na minha opinião, ser melhor explorada e que se deixasse os fantasmas que se discute muito sobre a região autónoma, sobre a Zona Franca da Madeira. Os Açores têm uma política vivem um bocadinho dos mesmos problemas, são questões geográficas completamente diferentes, mas acho que ambos sofrem do mesmo problema e de que será, obviamente, o isolamento oceânico, e por isso diria que teriam muito a ganhar se tivessem políticas fiscais convergentes. Já que falo em Zona Franca da Madeira, a verdade é que inicialmente a Comissão Europeia torceu um bocadinho o nariz, permita-me a expressão, mas Bruxelas acabou por autorizar o 4º regime que vai ser aprovado esta semana em Conselho de Ministros. É bom para a região? É, claramente, é bom para a região. As pessoas confundem um bocadinho. O regime, a Zona Franca da Madeira, o próprio regime fiscal impossibilita a sua utilização por residentes fiscais em Portugal. O regime da Zona Franca da Madeira é para atrair exclusivamente investimento estrangeiro e tem políticas e obrigações para se beneficiar da taxa reduzida de IRC, que neste momento é de 5%,
temos obrigações ao nível do investimento na Madeira, ao investimento na criação de postos de trabalho muito exigentes, cada vez mais verificadas e que, obviamente, têm que trazer benefícios para a Zona Franca da Madeira. Para que se perceba lá em casa que condições são essas, que requisitos são? Tem a ver, os requisitos são vários. O principal requisito, que é o requisito da criação de postos de trabalho, tem a ver com, mediante determinado, todas as empresas que querem beneficiar da taxa reduzida de IRC prevista para as empresas localizadas na Zona Franca da Madeira, têm que criar postos de emprego. Postos de emprego que podem ir de 5, não quero estar a dizer, mas a 100 ou a mais de 100, consoante o volume de faturação. Significa que eu não posso faturar 200 mil milhões na Madeira e ter 2 postos de trabalho lá. A minha faturação e o aproveitamento está proporcional à criação de postos de trabalho. E isso obviamente, é uma medida. Ninguém se esqueça, este regime da Zona Franca da Madeira não é criado pelo governo português, é criado por imposição comunitária. Existe, obviamente, concorrência fiscal entre os países. Por exemplo, a Espanha tem uma taxa de IRC, Portugal tem outra. Nós criamos o regime dos residentes não habituais, eles criam outros regimes para atrair contribuintes para o seu país e para aumentar a sua receita fiscal. Cabe à União Europeia gerir esses tratamentos e a regra principal é, entre os países da União Europeia não pode haver tratamentos privilegiados. Portugal não poderia, por exemplo, dizer assim, em Portugal não há mais IVA. E acabava-se o IVA e nós estávamos todos felizes, tínhamos uma série de empresas a deslocar-se para Portugal, principalmente aquelas em que o IVA era devido no destino, todos eles cá localizavam, não é permitido. A União Europeia regula esta questão e por isso este regime excepcional de 5% que existe na Madeira é regulado e as regras são definidas pela União Europeia. André, vamos partilhar mais um comentário que nos chega através do site do Diário Económico, um telespectador que nos escreve a dizer que não deve não, e mais, acrescento, toda a União Europeia deve ter o mesmo nível de impostos, só assim se pode ter um mercado dito único, onde não há truques a toda a hora para pagar menos, prejudicando assim alguns países em detrimento de outros. Isto aplica-se a todo e qualquer imposto, bem como a centenas de taxas, já chega de tanta desigualdade e mentira pegada. Isto é possível, André? Dentro do IVA, no imposto no IVA, há, de facto, limitações, quer ao nível das taxas, quer ao nível das taxas intermédias, taxas reduzidas, e há padrões comunitários. Não nos podemos esquecer que a União Europeia não é uma confederação de países, não é? E há que respeitar a autonomia de cada país. Há liberdade fiscal em cada país, dentro de limites impostos pela União Europeia, e ainda bem que assim seja. Importa é perceber que estes limites estão bem definidos e a sua aplicação. Não havia problema nenhum. Eu digo sempre a mesma questão e até um bocadinho controversa. As pessoas às vezes pensam, quando se fala numa offshore, é ilegal. Uma offshore não é ilegal na sua essência. E eu dou-lhe um exemplo do que é que, por exemplo, muitas das offshores em Portugal são utilizadas, por exemplo, para impedir questões de concorrência, para impedir questões por exemplo, de transmissão de responsabilidade contratual, que nos países, veja-se o exemplo dos Estados Unidos, a responsabilidade contratual, uma pessoa entorna um copo de água quente e é responsabilizada a empresa, a holding e quase toda a cadeia empresarial. E em Portugal não, e nos países da União Europeia, uma offshore utilizada para bloquear esse contágio jurisdicional de várias jurisdições faz todo sentido. O que acontece com as offshores é que as pessoas utilizam-nas para evasão de impostos. As políticas, tal como elas estão hoje, nos diversos países, na região autónoma da Madeira, em Espanha, em Portugal, são, obviamente, reguladas pela União Europeia e estão devidamente harmonizadas do ponto de vista da União Europeia. E há aqui um equilíbrio. O que deturpa esse equilíbrio são as utilizações abusivas. E essas nós nunca as poderemos, pela via legislativa, impedir. Cada vez mais os países têm medidas mais agressivas para impedir a utilização abusiva de diversas jurisdições. Por exemplo, utilizar a tributação reduzida da Madeira em estruturas abusivas. Cada vez a legislação da União Europeia contraria e tem medidas, até do ponto de vista criminal, e em Portugal temos casos recentes desta matéria, que contrariam esta utilização, mas, por outro lado, não podemos deixar que uma ideia boa, que incrementa o investimento numa região que, de facto, está isolada e que necessita desse apoio, possa ser impedida de acontecer
porque existe a utilização abusiva de outras entidades económicas desse benefício que é, à partida, legítimo. Temos mais um telespectador que nos escreve através do site do Diário Económico e em relação à pergunta de hoje diz que eu acho que não deve ter, senão o Alentejo também devia ter, porque é mais pobre do que a Madeira. E aqui um comentário que vai ao encontro daquilo que o André já há pouco dizia. Sim, a mim o que me parece, e tem sido também uma discussão recorrente, que é, eu não consigo perceber porque é que se discute porque é que se discutem estas medidas isoladamente. Discutem-se ao nível da região autónoma dos Açores, discutem-se ao nível da região autónoma da Madeira e depois discutem-se ao nível do continente. Parece-me que são regiões que sofrem os mesmos problemas e, como já disse, que mereciam uma política de incremento às zonas interiores e às zonas isoladas do país e de motivação de deslocalização das empresas, porque me faz sentido que seja uma medida de maior abrangência e não específica, porque repare, se é o Governo Regional da Madeira que a pratica isoladamente, os Açores estão fora. E poderão ou não praticar, ou não, terão o mesmo governo, não estão. Se tiverem o mesmo governo, têm mais tendência de apoiar. Se não têm, neste caso não têm, poderão não apoiar. E em Portugal continental, exatamente a mesma coisa. Me parece que o assunto é demasiado importante para que não mereça uma coerência nacional. Eu gostava de ouvir estas declarações de um estudo de uma redução da taxa de IRC para as zonas todas isoladas do país, de uma política concertada e duradoura, que tivéssemos a certeza que durante 5, 6, 7 anos fosse implementada por uma maioria concertada da Assembleia da República, da Região Autónoma dos Açores, da Autónoma da Madeira, para que possa, com isso, atrair-se investimento e criar condições das empresas locais poderem se deslocar do Porto, de Lisboa, de Coimbra, para as regiões autónomas, para o interior do país e, com isto, potenciar o emprego nessas regiões. Faz muito mais sentido. Parece-lhe que alguma vez haverá coragem política para isso? Não sei, sinceramente, eu acho que há condições para isso. Continuamos a ver, em Portugal, continuamos a ver questões isoladas. Dou-lhe o exemplo da reforma do IRC, que para mim fazia todo sentido. Temos um programa há 5 anos com uma redução efetiva da taxa de IRC, que queria permitir a atração, certamente, de investimento estrangeiro e que tinha essa essência na sua base e que agora, com perspectivas de novas eleições, o PS, que no primeiro momento veio acordar com a reforma do IRC, já vem agora por outras razões, porque não foi acompanhado, e certamente legítimas, ou se calhar legítimas, que a redução do IRC não é acompanhada de uma redução do IRS e, como tal, não garante esta reforma e esta perspectiva de diminuição do IRC. Isto para os investidores estrangeiros, e eu contacto com eles quase diariamente, é absolutamente imperceptível, porque lhes dizem há 2 anos que temos uma reforma do IRC que vai diminuir a taxa, que poderá chegar a 19%. Desta forma temos uma taxa de IRC muito competitiva na Europa, que teve o acordo dos 2 partidos, dos 2 maiores partidos políticos portugueses, e que 2 anos depois, afinal, já não tem, e que agora, se alguém me perguntar, eu terei que dizer que, de facto, está previsto, mas não há quaisquer garantias que se venham a aplicar. A incerteza é um grande obstáculo para o nosso país e para a atração de investimento. Tem sido um dos maiores obstáculos para o investimento, quando a decisão se resume à questão fiscal, e aqui a questão laboral também é muito importante. A deslocação de empresas para um país, um dos principais requisitos que as empresas utilizam é a legislação laboral. A portuguesa já não é das mais benéficas da União Europeia. Quando a isso acrescentamos uma enorme incerteza, e não é uma pequenina incerteza, é mesmo uma enorme incerteza. Isso afasta os investidores? Não, claro que sim, não há hipótese nenhuma. Miguel Albuquerque, além da questão do IRC, quer também aplicar o mesmo princípio de redução fiscal às famílias, principalmente às que têm rendimentos mais baixos. E aqui já traça uma data e quer incluir esta medida já no Orçamento do Estado para 2016. Mais uma vez, é uma medida populista ou é Miguel Albuquerque aqui a querer dar um bocadinho de poder de compra às famílias? Não há ninguém que não diga que as famílias com menores capacidades financeiras não devam ver reduzida as suas obrigações fiscais e as suas taxas efetivas de IRS. Importa é que perceber, nos termos de um orçamento,
como é que é possível garantir que essa redução não permite um déficit demasiado elevado, que voltemos uma Madeira a necessitar de apoio extraordinário do continente. Isto é que importa, mais uma vez, uma medida isolada, que se não for acompanhada de outras medidas, me parece sem sentido em alguém que quer governar durante 4 anos. Certamente, tenho a certeza que sim, estas medidas são as mais mediáticas, mas estão acompanhadas de outras que permitem contrabalançar este alívio na carga fiscal das famílias com menos capacidade financeira versus outras necessidades de receita que a Madeira certamente terá. Há aqui também outra questão. Miguel Albuquerque quer tratamento igual ao dos Açores no que se refere a tarifas aéreas para residentes, estudantes e doentes. E chega a dizer que, na época alta, as tarifas, ao chegarem aos 500 euros, mais ou menos, que isto chega a ser inconstitucional e imoral. Tem razão, Miguel Albuquerque, aqui neste ponto? Confundir inconstitucional com imoral, não sei. Palavras dele. É verdade. Às vezes os políticos têm um bocadinho exagero na forma como transmitem a sua mensagem. Acho sinceramente que o doutor Miguel Albuquerque tem vindo a reivindicar para a Madeira faz sentido. Às vezes é preciso pedir demais para depois ter um bocadinho. Pode ser estratégia política, pode não ser. Não vejo nenhuma das medidas, não estou contra à partida nenhuma das medidas, todas elas me fazem sentido. Faz sentido que a Madeira tenha uma taxa reduzida, faz sentido que as tarifas aéreas sejam reduzidas para a Madeira. É um ponto de vista turístico, principalmente para a população local. É bom que haja intercâmbio. Os jovens que vêm estudar a Portugal merecem ir a casa com incentivos nas taxas aeroportuárias. Faz-me sentido, obviamente, que as famílias com menos capacidade tenham o IRS menos reduzido, mas também me faz sentido que tudo isto seja compensado por outras medidas de ajustamento orçamental, porque tudo isto não pode ser reivindicado à custa do orçamento nacional. Tem que ser compensado com medidas estruturais internas, que certamente ele também estará a estudar e para breve anunciará. E é inevitável, falamos de impostos, é inevitável falar dos impostos a nível nacional. A carga fiscal em Portugal atingiu o valor mais alto das últimas 4 décadas. Eu pergunto-lhe como é que se chegou a este ponto. Os portugueses têm no sentido bem na pele. É verdade. Estou a crer que estaremos agora em sentido descendente. Ao nível das empresas é notório. A taxa de IRC caiu nos últimos 2 anos, a expectativa é que continua a cair. Ao nível das famílias, nota-se um alívio da carga das famílias com menos capacidade monetária. O problema é que o aumento, como ficou histórico na frase do Ministro, o enorme aumento de impostos, e vai demorar muito tempo a convergir. O déficit de Portugal vai fechar este ano a 4,5%, deveria fechar a 3%, e nós temos necessariamente que chegar a uma convergência orçamental o mais rápido possível, e não é possível. Repara, é muito complicado reduzir impostos sem a economia a crescer e sem que haja incentivos às empresas, e isso torna uma questão muito complicada de decidir para quando e em que circunstâncias é que nós poderemos começar a compreender uma real descida de impostos. Acredita que a tendência vai ser descendente, mas a verdade é que temos alertas por parte do FMI e também da Comissão Europeia que acham que o Governo tem estado a abrandar no ímpeto reformista. Até quando é que os portugueses aguentam? Porque se o Governo não conseguir reduzir despesa, mais uma vez, possivelmente teremos aumentos de impostos, não? Mais medidas de austeridade. O que eu acredito é que ascendente não pode ser mais. Isso acredito que não pode ser mais. Ao nível da tributação em sede de IRS, as taxas portuguesas o aumento foi de facto brutal, e não me parece que haja margem para crescer as taxas gerais de IRS. Porque muitas vezes, voltamos ao mesmo que eu disse há bocado, fala-se de taxas gerais e não se fala do que está por trás das taxas gerais. É porque seria muito fácil diminuir taxas gerais, acabar com deduções, acabar com incentivos, e as taxas efetivas aumentavam. E por isso a discussão da taxa geral pode ser uma discussão um bocadinho generalista. Ao nível do IVA,
O IVA é aquele imposto que suporta tudo, não é? Acho que pode sempre crescer mais 1% e com efeitos imediatos na receita. O IVA... Bom, e temos propostas do PS para reduzir o IVA se for governo. Isto faz-lhe sentido? Ou a restauração já ajustou e não vai fazer grande diferença? A mim não faz sentido um ajustamento no IVA da restauração, é uma opinião pessoal. Percebo os problemas do setor, mas acho que o setor em Portugal tem estabilidade suficiente para suportar o IVA na taxa máxima. E por isso não sou um defensor da diminuição. Não penso que isto é um problema de setor, de geração de emprego, ao nível do IVA da restauração. Mas o IVA geral pode sempre subir de 23 para 24. O IVA é um dos impostos mais fáceis de mexer, porque no minuto a seguir a que se mexe, a receita do Estado está a aumentar exponencialmente. E é obviamente uma tentação grande. E num estado de emergência será certamente o imposto onde se pode recorrer. Parece-lhe que os sucessivos governos optam sempre pelo caminho mais fácil, que é o de aumentar impostos. A receita é política, mas repare, também fazemos uma análise agora se calhar um bocadinho política. Este governo tentou, de certa forma, mexer ao nível da estrutura orgânica do Estado e ao nível da gestão pública do Estado e da estrutura pública do Estado e foi sucessivamente condicionado pelo Tribunal Constitucional e pelas nossas leis. Por isso, se calhar é preciso primeiro rever as nossas leis e só depois de pensar numa real reforma do Estado. A verdade é que os impostos garantem quase 60% da receita do Estado e, em relação ao orçamento deste ano, há muita gente que diz que é pouco amigo da economia e pouco amigo dos contribuintes. É verdade, e não só os impostos, chama a atenção às pessoas para as tão denominadas taxas e taxinhas que têm vindo a crescer exponencialmente e que nos atingem a todos sem nós nos percebermos, porque ninguém nos pede pagar, mas elas são todas implícitas nos preços que nós pagamos, da água, da luz, nos próprios supermercados. E temos agora a taxa, as taxas turísticas, não é? As taxas turísticas que deveriam entrar em vigor, penso eu, amanhã aqui no aeroporto. E que será no aeroporto a pagar, para já numa primeira fase. Pois, não se sabe muito bem como é que essa taxa vai entrar em funções, tanto quando diz o regulamento da Câmara, haverá balcões à saída do aeroporto de Lisboa que se encarregarão de cobrar a taxa. Não sei se será a própria ANA também a cobrar diretamente às companhias aéreas que voam para Portugal. Também é urgente decidir. E aí lá está, uma medida regional. Não é? Só se vai aplicar aqui à região de Lisboa. E vamos ver se não vai haver muita gente a voar pelo Porto ou voar pelo Algarve para depois vir para Lisboa. A taxa, o valor, obviamente, para quem viaja para Lisboa é absolutamente insignificante, é €1, mas não deixa de ser um grande exemplo do que é que são as taxas e as taxinhas. É que €1 aqui, €1 ali, €1 aqui, vão criando novas soluções orçamentais, sempre à custa do contribuinte. Sim, a verdade é que neste orçamento do Estado não só ouviu falar muito em cortes da despesa, continuamos a ter um Estado gordo. É verdade, é difícil, não se percebe como é que em 4 anos e onde foram publicitadas grandes medidas ao nível da reestruturação do Estado e da sua população, e que vamos chegar certamente ao fim de 4 anos, e eu gostaria imenso de poder dizer que esta legislatura ficou marcada por uma reestruturação da função pública, por uma reestruturação do regime da segurança social, é obrigatório. É obrigatório, Portugal tem que parar e pensar sobre uma reestruturação de toda a função pública, reestruturar todo o sistema da segurança social, e certamente vamos chegar ao fim destes 4 anos e vamos discutir que foram a legislatura do enorme aumento de impostos. Mas parece-lhe que, quando fala em função pública, pergunto-lhe em despedir funcionários públicos? Naturalmente, não há outra possibilidade. E algum governo terá coragem para o fazer? Não há outra possibilidade. As pessoas, isto é aquelas afirmações também sempre complicadas e depois muito criticadas. As pessoas pensam no orçamento de casa, que a ideia é muito simplista, mas resulta sempre. Resulta se eu tenho 5, 6, 7 pessoas a trabalhar comigo em casa e o meu orçamento não chega, eu tenho obviamente que reduzir 2 ou 3 ou 1, ou as que for, e pôr as outras 4 a trabalhar pelas 7. Não há hipótese nenhuma, funcionam em todas as empresas. As empresas portuguesas todos os dias passam por isto, de reestruturar, de criar novas dinâmicas. O Estado
não é diferente. E na sua estrutura genérica tem obviamente de se adaptar. É obviamente muito complicado. André Gonçalves, muito obrigada pela sua presença e análise nesta Assembleia Geral. Ficamos por aqui hoje, estamos de regresso amanhã, contamos consigo. Até lá.